ou buscar uma nova receita. Trechos aí da entrevista do ministro à Folha de São Paulo. Olha aí, Ari. Tem 3 possibilidades. Uma é buscar novas fontes de receita, o que pode ter a ver com dividendos, com a questão do petróleo. Tem várias coisas que podem ser exploradas. A segunda é cortar mais. Além dos 30 bilhões já contingenciados, mais 12 bilhões. Vai pesar para todo mundo. Vai faltar recurso para a saúde, para a educação, para o Minha Casa Minha Vida. Não sei se o Congresso quer isso. E a terceira é questionar a decisão, que, na opinião dos juristas do governo, que tiveram muitas vitórias nos tribunais, é flagrantemente inconstitucional. Então, professor, é um momento de relação mais estremecida entre o Lula 3 e o Congresso. O que fazer? Foi uma derrota acachapante, foi uma humilhação para o governo e desnecessário. E desnecessário esse encaminhamento dado pelo ministro da Fazenda. De um lado, recorrer ao Supremo é uma piada. Quer dizer, você perde no Congresso e recorre ao Supremo. E só faltava o Supremo aceitar essa reclamação, essa demanda do Executivo. Na verdade, o que o Supremo pode fazer, e caso receba, espero que faça, é devolver ao Congresso e dizer o seguinte: esse é um assunto de vocês, ou o Executivo, nós não temos nada a ver com isso. Espero que haja assim, porque cria uma situação tenebrosa. O governo perde no Congresso e vai ao STF. Segundo, a questão de cortar gastos e mesmo a questão de novas receitas, né, deve ser discutido isso com o Congresso. Ou seja, o governo, desde o início, encaminhou de forma absolutamente incorreta a questão. E aí deve-se a certa empáfia conhecida há décadas do ministro da Fazenda de não saber dialogar democraticamente com os outros poderes ou com outro poder. No caso, é o Congresso Nacional. Então, antes, lá atrás, de ter, quando já tinha a ideia dessa proposta, chamaram o presidente da Câmara, o presidente do Senado e discutir com eles. Afinal, nós vivemos um presidencialismo sui generis, que o parlamento tem um poder que nunca teve na história. Então, já que está assim a situação, chama os dois, Câmara, Senado, conversa e vamos ver. Vamos aumentar tributos? De quem? E vamos cortar gastos? Onde? E aí a coisa vai. Agora, do jeito que está muito mal. E a responsabilidade maior, queira ou não, é do chefe do Executivo Federal. Quem é o chefe? Aquele que foi eleito por milhões e milhões de eleitores. É o presidente Lula, né? Olha, Amadeu, eu recordo que há algumas semanas o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chegou a dialogar tanto com o Hugo Mota quanto com o Davi Alcolumbre, e ali não houve um cumprimento do que foi estabelecido naquele diálogo, no que foi estabelecido naquela conversa. Então eu sinto, por parte do Congresso Nacional, ali uma tentativa de sufocar ao máximo o governo federal, porque tira ali a possibilidade de uma receita a mais, ao mesmo tempo que traz uma série de demandas que aumentam as despesas, as renúncias fiscais no Brasil apenas nesse ano de 2025. Nós, inclusive, num programa passado, mostramos essa projeção do governo, gira em torno de 500 bilhões de reais. Então, há muita má vontade também por parte do Congresso Nacional em relação às políticas apresentadas pelo governo. Porque depois de tudo aquilo que aconteceu, do erro do governo em não apresentar essa proposta, não dialogar com antecedência, aconteceu esse encontro, aconteceu esse diálogo, essa reunião, mas nem isso foi suficiente para parar as arestas ou para um encaminhamento mais propositivo em relação a essa pauta do IOF. Aparentemente, eu vou voltar com a Raniele antes de ouvir o Ari e o Mariano. O clima azedou depois da história da conta de energia, quando parlamentares da base do governo foram para a internet dizer que naquela votação a oposição e a maioria do Congresso, Centrão junto, tinham espetado uma conta grande para o governo, beneficiando as empresas de energia
e aumentando, encarecendo a conta de luz do povo, Ranieri. E aí o próprio presidente do Senado fez referência a isso? Foi o veto que o Congresso derrubou na semana passada, consequentemente aumentaria a conta de energia, a gente mostrou aqui. E o presidente Davi Alcolumbre, antes de começar as votações, ele expressou em uma grande nota o descontentamento com o governo, sobretudo por parte do próprio executivo, não dos parlamentares. Deu a entender que ele se referiu ao ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Ele disse que não iria aceitar ofensas. E também falou, chega de narrativas manipuladas e chega de terrorismo tarifário à custa da verdade. Ele disse que está de cabeça erguida e continuaria defendendo o Congresso Nacional, principalmente no bolso do cidadão, porque ele denominou essa informação como campanha de desinformação. Ele não gostou da forma que foi abordado, disse que não vai ter aumento na conta de energia e que essas informações estariam prejudicando o Congresso e que ele não iria aceitar como presidente das duas casas. Então, essa foi sim uma reação a essa repercussão negativa por conta de um jabuti que eles tinham colocado nesse projeto que o governo tinha vetado e que eles derrubaram o veto. Outra coisa também seria as emendas parlamentares. De ontem para hoje foi cerca de R$1 bilhão em emendas parlamentares liberadas por conta dessa pressão dos parlamentares e nem assim adiantou. Ari. Os três elementos dessa tempestade perfeita entre o Executivo e o Legislativo são: essa campanha que o presidente Alcolumbre, também Hugo Mota, se ressentem, que o governo fez, de demonizar ainda mais o Congresso, que já não tem grande moral junto à opinião pública, né? Toda pesquisa que a gente mostra aqui está entre as instituições com menor credibilidade diante da opinião pública. Então, piorou um pouco mais, segundo os presidentes, porque o governo foi a público dizer, olha, eles estão aí impondo um aumento na conta de luz dos brasileiros. Um elemento da tempestade perfeita. O segundo, as emendas. Não adianta o governo dobrou de 800 milhões para 1 bilhão e 700 milhões a liberação de emendas. Eles não querem isso, eles querem tudo. Eles querem tudo. Não tudo ou nada. É tudo ou nada. Não adianta o governo dizer que não tem hoje como liberar, porque precisa aumentar a tributação. E terceiro, que eu também acho que é muito importante, Mota e Alcolumbre estão vendo um governo com a popularidade em baixa. Quando você tem um chefe do executivo enfraquecido, eles aproveitam para colocar a faca no pescoço. Colocar a pressão. Fala, Mariano. Eu concordo com os amigos. Eu acho que essa questão do IOF, a alegação do governo hoje para acionar o STF é que a questão da tributação federal compete ao executivo, não a questão do Congresso. E eu concordo que a motivação é exatamente que o governo quis botar na cota do Congresso essa questão do aumento de energia, mas também a questão das emendas, eu acho que é o que eles realmente estão levando em consideração. Agora, que a conta vai aumentar, isso aí é uma questão técnica e econômica, professor. Aliás, a própria AGU manifestou em nota que a Ranieri mandou aqui que a AGU está dizendo que não há decisão tomada sobre judicialização desse decreto do IOF. Hein, professor, será que isso, para a gente fechar o tema, será que, aqui é uma impressão minha, o governo quer disputar a questão da narrativa, inclusive com o jogo das classes sociais? Olha, a gente está aqui defendendo que os ricos paguem mais impostos, que a conta de luz seja mais baixa, mas o Congresso não deixa? Pode ir por aí, claro. Mas aí precisa mudar todo o governo. Muda o ministério, tira esses parlamentares do Centrão que estão no governo e não entregam os votos, que é um escândalo. E não só do Centrão, hein? Eu observei, eu li toda a lista de votação. O PSB, meu Deus do céu, o Partido Socialista Brasileiro, votou contra o governo. Tem o vice-presidente da República, tem um ministério importante que é da Indústria e Comércio, etc. Tem outros ministros.
né? Alguns deputados do PSB não compareceram à sessão, para não se comprometer, né? E aí, então, a questão é que falta coordenação política ao governo, falta um plano de governo. O governo precisa saber o que quer e para onde pretende levar o Brasil. Essa é a questão central. A partir daí você deriva a questão do cotidiano político, do varejo que se faz com o parlamento e é necessário, a composição do ministério que é muito ruim, não adianta ter ministro do Centrão, que é ruim administrativamente e não entrega os votos, e a política de comunicação do governo, que é decorrência das questões econômicas e da gestão política. Não vamos pôr a culpa na comunicação, que nós vimos que não é essa a questão central. E só espero que o presidente da República, para o bem do governo, eu estou pensando, né, na análise, quer dizer, em termos analíticos, nem contra nem a favor, que não leve o Guilherme Boulos, como estava querendo levar, para o Palácio do Planalto. Porque aí não dá. Se você quer confrontar, você precisa ter partido. Não tem partido. Liderança. Não tem liderança. Então é melhor, o único que sobrou, que tem habilidade de negociação, é o presidente da República. Ou ele entra em campo e trabalha 24 horas, ou vai perder a reeleição em 26. Hein? Raniele Veloso, ao vivo em Brasília. Obrigado, Raniele. Até